O que é a do lado? A do lado ela veio para resolver um problema que hoje é muito forte nas marcas brasileiras, que é o fato da internet ter ficado muito complexa. Há 10 anos atrás a gente pensava que você vender pela internet, você fazia o seu site, ou no máximo você botava no Mercado Livre e tava tudo certo. Passa agora para 2026. Você tem que estar no TikTok Shop, você tem que estar no Mercado Livre, você tem que estar na Temu, começar a pensar em vender pelo ChatGPT, desde fazer a logística, até fazer a estratégia do canal para a marca estar bem posicionada, até fazer o atendimento, até fazer o desenvolvimento do conteúdo. Isso é complexo. E é aí que a do lado entra para fazer tudo isso de ponta a ponta e deixar a marca focar no que ela sabe fazer bem, que é produto, e se apresentar uma boa imagem dessa marca para o consumidor final. A maioria das decisões que a gente toma, agora falando como empreendedor, são decisões com pouco dado. Poucas informações, a gente tem muito dado para a gente tomar uma decisão. A maioria são dados incompletos. E se você ficar esperando ter muito dado, ter muita coisa para você criar confiança, abraço, amigo, já passou. Muito dinheiro de investidor mais atrapalha do que ajuda. Em que sentido? A gente é mais de 100 investidores. Você começa a ter muito conflito de interesse. E você começa a achar que com dinheiro você resolve todos os problemas. Que não é verdade. Precisa crescer rápido para dar retorno rápido. Precisa crescer rápido para dar retorno rápido, para dar o valuation rápido, para poder ajudar o investidor a captar mais rápido, para poder desovar esse dinheiro mais rápido, para captar mais dinheiro rápido. E aí tudo isso se retroalimenta. Hoje, inteligência artificial está acontecendo o mesmo filme. Eles não vão só te recomendar. Você vai delegar para ele te recomendar e para ele fazer a compra por você. E aí você não vai ter mais essa coisa de aí você entra, aí você tem que entrar no site da Nike, aí você tem que cadastrar, ou você tem que entrar no site do Mercado Livre. Não vai ser mais assim. Você só vai dar uma ordem e a mágica toda vai acontecer, o tênis vai brotar na sua casa. A hora que resolver essa pontinha do pagamento, que a solução virar e falar, pô, agora você pode, com segurança, com o carinho, o selo Google, o selo Visa, selo Master de qualidade, tá liberado. Aí, amigo, abre a porteira que vai soltar a boiada. Eu escolhi um quadradinho dentro de uma ramificação. Cara, assim, como que a IA está sendo aplicada dentro do e-commerce que vai afetar os marketplaces para marcas de médio e grande porte. Só que esse fiozinho, amigo, ninguém vai entender mais disso do que eu. Pode vir a inteligência artificial, pode abrir colônia do Elon Musk em Marte. Cara, o cliente vai valorizar falar com o dono, sempre. Quando tiver um problema, ele poder te ligar, falar com você e não falar com um bot e saber que você vai cuidar do problema dele. Isso para sempre vai ser um diferencial. Algumas coisas não vão mudar, não vão. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Como Eu Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente fala de inovação de uma maneira descomplicada. E hoje eu tô recebendo um cara aqui, um empreendedor brasileiro, serial, fez um monte de coisa deu certo, algumas coisas não deram tão certo, e ele tá com um projeto aí novo, né? É uma empresa que foi fundada em 2020, mas vai dar uma virada aí muito grande e ele vai detalhar essa história pra gente. O nome dele é Guilherme Freire, ele é CEO e fundador da Do Lado. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Tô super animado aí pro nosso papo. Boa! Cara, obrigado você por ter aceitado. Eu sempre começo sem o óculos, porque eu olho pra lá, reflete, fica... Puta, isso me incomoda pra cacete. Cara, o que é a Do Lado? A Do Lado ela veio para resolver um problema que hoje é muito forte nas marcas brasileiras, que é o fato da internet ter ficado muito complexa. Há 10 anos atrás a gente pensava que você vender pela internet, você fazia o seu site, ou no máximo você botava no Mercado Livre e tava tudo certo. Passa agora para 2026. Você tem que estar no TikTok Shop, você tem que estar no Mercado Livre, você tem que estar na Temu. Você agora está tendo que, é um assunto que a gente vai falar, tem que começar a pensar em vender pelo ChatGPT. Tudo ficou muito complexo. E não adianta uma marca achar que ela vai conseguir desenvolver dentro de casa toda essa capacidade para poder operar todos esses canais com excelência, transmitindo essa imagem positiva dela e operando logística, fazendo tudo. Então, a Do Lado veio para resolver esse problema. O que a Do Lado faz hoje é muito simples, é fazer toda a operação do digital
de marcas de médio e grande porte que querem investir na internet independente do canal. Então a gente está muito à frente das tendências para ajudar essas marcas a serem bem-sucedidas sem ter que fazer um grande investimento e montar uma estrutura enorme dentro de casa. Quando você fala em ajudar essas empresas em resolver essa operação, o que você está falando? Você está falando em cadastrar o produto na internet, cadastrar o produto nos marketplaces, você está falando em fazer a logística, em levar, você está falando em ajudar a colocar preço, saber que produto... O que é esse fazer tudo? Essa é uma pergunta interessante e todo mundo acha que vender na internet hoje é só subir anúncio nos marketplaces e montar um site na Vtex, no Shopify. É muito mais complexo que isso. Quando eu falo tudo desde a gente conseguir ajudar a marca a montar uma operação logística que consiga conversar com todos esses canais, porque a regra logística de você vender no Mercado Livre é completamente diferente de você vender na Amazon, de você vender no TikTok Shop, de você vender no ChatGPT ou no seu e-commerce próprio. Todos têm regras próprias e complexidades próprias do canal. Então, quando eu falo tudo desde fazer a logística, até fazer a estratégia do canal para a marca estar bem posicionada, até fazer o atendimento, até fazer o desenvolvimento do conteúdo. Por exemplo, o TikTok. TikTok depende muito de conteúdo. O seu conteúdo tem que ser... Você tem que ter muita frequência, você tem que ter qualidade de conteúdo. Isso é complexo. E é aí que a do lado entra para fazer tudo isso de ponta a ponta e deixar a marca focar no que ela sabe fazer bem, que é produto e se apresentar uma boa imagem dessa marca para o consumidor final. Cara, você consegue dar um exemplo prático para mim? Então, sei lá, se eu tô aqui pensando, eu tenho uma rede de lojas de cosméticos. Perfeito. Tá bom? Física. Ótimo. Um monte. Ótimo. E aí eu tenho, sei lá, 50 produtos na minha loja física. E a minha loja física vai bem, obrigado. Tá bem. Perfeito. Aí eu simplesmente contrato uma agência de marketing digital ou sei lá o que, monto um e-commerce e falo para eles cadastrarem as coisas no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, no TikTok Shop e a coisa não vai. Você tem algum case que você pegou, que estava mais ou menos nesse esquema e deu certo? Como é que foi? Vou te dar um case real, eu só não vou abrir o nome do cliente porque eu não tenho a permissão dele. Mas um dos meus primeiros clientes do setor de cosmético foi justamente isso. Ele tentou fazer dentro de casa, já tinha um e-commerce montado, um e-commerce que rodava no Shopify, e ele tinha essa ilusão de que se ele fizesse... Tinha um site, o site dele era muito bonito até, lindo, super bem produzido. A logística, ele até tinha uma logística dentro de casa. Só que foi o que você falou, não saiu do lugar. Ele fez um investimento alto de tempo, fez um investimento alto de plataforma e não saiu do lugar. Essa conta, quando veio para mim, a gente já viu ela com um monte de problema. Primeiro, não era expertise dessa marca não é sobre fazer um site bonito. É sobre você ter uma estratégia no digital para cada canal. Então a gente abriu a loja dele na Amazon, abrimos a loja dele no Mercado Livre. A gente fez uma parceria com uma empresa nos Estados Unidos. Quando a TikTok Shop entrou no Brasil, ninguém sabia fazer. A gente fez essa parceria com uma empresa nos Estados Unidos para tocar o TikTok Shop deles. E essa marca deslanchou. Mas se você vê, ela tem uma estratégia muito específica para cada canal e a gente executa o que a gente não sabe fazer dentro de casa. Como eu te falei, TikTok Shop há um ano atrás a gente não sabia fazer dentro de casa. A gente busca parceiros lá fora que sabem fazer, sempre com esse objetivo de fazer a marca. E essa marca hoje, o digital deles, eu acho que representa coisa de 50% do faturamento e não para de crescer. Eu tenho uma pergunta sobre isso ainda, explorando um pouco mais esse case. Tem produto que vende bem na loja física e não vende no digital? E tem o contrário? E por quê? Eu vou responder sua pergunta dando outro caso real, não é de cosmético. Um caso de um cliente do setor automotivo. Eu tenho um cliente do setor automotivo que quando ele tombou a operação para mim, a operação dele estava flat, que a gente fala, não estava crescendo. E de repente, ela começou a despontar.
E eu sentei com esse cliente pra gente tentar entender o que estava acontecendo. Porque assim, nem a gente estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. Mas para ele estava muito claro. Ele falou, olha, eu entrei no digital querendo replicar a minha estratégia do físico. Eu peguei os meus principais produtos que vendiam bem na minha loja e falei, são esses produtos que vai vender bem no digital. Ele botou os produtos, né, os melhores, os top performance dele e não vendeu nada. Aí quando ele pegou os produtos que estavam encalhados na loja dele e subiu nos marketplaces, esses produtos despontaram, foram os produtos que mais venderam. Hoje, os produtos que ele mais vende no marketplace são os que ele menos vende na loja e o que ele mais vende na loja dele é o que menos performa no digital. Porque são públicos diferentes. Esse cara ele tem uma loja aqui no interior de São Paulo. O público que consome na loja física dele não é o público que consome o produto dele no digital. São públicos com necessidades diferentes, querendo produtos diferentes. Então, são estratégias completamente... Então, é um erro você achar que a sua estratégia no físico vai ser replicada no digital e você vai ser bem sucedido. Eu aposto que não vai ser. Você pode explicar algumas diferenças básicas sobre isso? Porque, sei lá, eu vou falar de mim. Eu não sou todo mundo, mas eu posso falar de mim. Sim, claro. Eu vou olhar... Tem coisa que eu olho a qualidade. Tem coisa que eu não preciso tocar. Perfeito. Tem coisa que eu não preciso tocar. Tipo uma TV. Eu sei mais ou menos a marca de TV que eu gosto. Sim. Eu sei mais ou menos o tamanho que ela tem. Pra mim, eu não preciso da experiência na loja física pra comprar uma TV. Esse sou eu. Perfeito. Mas algumas camisetas, algumas roupas, eu também, ou tênis, eu já não preciso mais porque são marcas que eu conheço e o meu guarda-roupa é tipo do Seu Madruga, assim, né? É meio igual. Tipo assim, é um monte de camiseta preta, um monte de calça jeans, então bom. É meio tranquilo, assim, pra mim. Mas se eu for comprar um terno, eu prefiro provar. Sim. Eu prefiro... Esse sou eu. Agora eu imagino o tomador de decisão imaginando todas essas possibilidades. Uhum. Como é que se dá essa... Como é que vocês descobrem isso? Quando você fala descobrir... A análise de dados desse comportamento. Ó, vou contar uma outra história, que essa foi um case que eu acompanhei no começo da década de 2020. Eu atendi a Raccoon. O grupo Raccoon, que era de marketing digital, vendeu para mídia, hoje é Media Monks. Eles tinham um case com a Leroy Merlin, esse case foi muito, muito bacana. Eles descobriram, por alguma razão, que determinados produtos... Existem combinações óbvias, tipo quem compra um celular, compra uma capinha de celular. Sim. E põe uma película, então você deixa isso próximo. Tá numa loja física, vamos dizer assim. Mas, por alguma razão, eles descobriram combinações inusitadas na Leroy Merlin. Que era assim, quem compra... Não sei se não são esses produtos, mas é só um chute, tá? Um chute não, um exemplo. Quem compra uma caneta, compra uma máquina fotográfica. Eles perceberam uma crescente nesses dois produtos no digital. Sim. E aí eles propuseram uma mudança na estrutura da loja física para posicionar esses produtos perto na gôndola também. E aí teve um impacto na loja física. Legal. Foi muito... Essa história é muito bacana. Legal. Esse é um exemplo que quando você cruza dados e faz uma análise e faz um uso desses dados estratégico e que dá um resultado concreto para o cliente. Certeza. Então a minha pergunta nesse contexto é: como que você analisa e como que você descobre e o que você faz quando você percebe que esse produto não vende na loja física, mas vende no digital e o oposto? Como que vocês estudam isso, cara? Então, eu vou falar o que a gente faz do lado e vou te falar o que eu já fiz no meu passado. Tá. Porque tem coisa que é dado. Por exemplo, o que você falou, o Jeff Bezos ele criou uma grande confusão. Em 1997, ele lançou pela primeira vez um algoritmo que fazia esse cruzamento de dados para ver. Quando você compra um livro X, você tem grande tendência de comprar um livro Y. E fazer esse casamento, o que fez com que a Amazon fosse muito bem na época. Baseado em dados. Isso é super legal.
E hoje, na do lado, a gente faz muito isso. Na do lado hoje, a gente tem muita inteligência de dado que a gente já consegue, na largada, ter um feeling do que vai dar, do que não vai dar. Agora, tem muita coisa que é tentativa e erro, que você só botando na rua... Isso com os nossos clientes acontece o tempo inteiro, da gente achar que um produto vai ser campeão e você bota na rua e aquilo é uma surpresa. E aí tem uma outra coisa que eu acho mais legal ainda, que é a intuição de empreendedor. Por exemplo, a primeira empresa que eu fundei foi a primeira empresa no Brasil, a primeira marca a vender óculos pela internet. Todo mundo me fala, cara, óculos não vai vender pela internet. Esquece. Óculos você precisa tocar. Óculos você precisa experimentar. E eu fui contra todo mundo. A empresa hoje está viva, indo super bem. A empresa tem 15 anos de mercado. E se eu acreditasse no que os dados estavam falando, no que as pessoas, na intuição das outras pessoas, eu nunca teria feito. Que é alívio. Então, assim, tem coisa que é a intuição de empreendedor. Na época, eu com os meus sócios, a gente falou, cara, é só uma questão de tempo. O mercado vai ser educado e vai comprar óculos pela internet, sim. Hoje, é um mercado gigantesco a venda de óculos pela internet. Entendeu? Então, assim, tem coisa que é intuição de empreendedor. Tem coisa que o dado vai dizer e tem coisa que é muita tentativa e erro. Na do lado, a gente tenta combinar tentativa e erro com intuição e com dado. Mas se você for só se basear no dado, esquece, tem muita coisa que não tem dado, tem muita coisa que é descoberta que só quando você colocar na rua e experimentar que você vai descobrir. Por isso que você está bem posicionado em vários... E ainda tem uma outra coisa. O que vende no TikTok Shop não é necessariamente o que vai vender na Shopee. São públicos completamente diferentes. Então até isso, até o produto pode vender, mas ele não vai vender naquele canal. Ele vai vender em outro canal. E aí você ter essa nuance de saber, poxa, a Shopee tem um determinado público, a Amazon tem outro. Isso você com a experiência você vai adquirindo. Eu só de bater o olho num produto e olhar o preço, eu já te digo qual canal que ele vai performar e qual que ele não vai. Mas isso vem de muitos anos de experiência nesse mercado para conhecer nesse nível de intuição. Você falou numa coisa, essa intuição versus dados. Uhum. Eu atendo muita agência de marketing digital e eu tenho uma briga constante com os meus clientes de marketing digital, porque para eles, se você não comprova, então não é verdade. Uhum. O que eu considero um erro. E aí eu sempre pergunto, assim, eu sempre devolvo pro cara. Eu falo, então, quanto você ama a sua mulher de 0 a 10? O cara sempre fala 10. Aí eu falo assim, prova. Prova. Ele nunca vai conseguir provar. Isso não significa que não seja amor. Então eu vou desmontando o cara por ali. Mas você trouxe uma questão muito legal. Qual que é o limite? Essa é a minha opinião. Uhum. Eu analiso todo o cenário, eu tento analisar os dados, mas eu sempre sigo a minha intuição. Porque mesmo quando eu erro, eu sei o motivo pelo qual eu errei. O que me mata é tomar uma decisão baseada nos dados contra eu ignorando completamente uma intuição fortíssima. Aí eu lido mal quando eu erro por esse caminho. Não, eu vou um passo além, concordando com o que você falou, eu vou um passo além, que é o seguinte: a maioria das decisões que a gente toma, agora falando como empreendedor, são decisões com pouco dado. Poucas informações, a gente tem muito dado para a gente tomar uma decisão. A maioria são dados incompletos. E se você ficar esperando ter muito dado, ter muita coisa para você criar confiança, abraço, amigo, já passou. Eu prefiro, e eu acho que eu errei muito mais do que eu acertei como empreendedor, como várias áreas da minha vida, mas eu prefiro agir com base na minha intuição, errar, do que ficar esperando ter confiança de que os dados vão me mostrar para só assim eu tomar qualquer decisão. Para mim isso não funciona. Não funciona. E, aliás, eu acho que é uma pessoa para ser empreendedor, se tiver um perfil que tem essa coisa, eu sou muito data-driven, não sei o que, é super bonito no papel, na prática, amigo, é difícil. Por exemplo, eu estou num mercado que tem muito dado, e eu acredito, quem sou eu, assim, meu mercado é drivado por dado. Estou num mercado que eu sou bombardeado de dado para tudo quanto é lado. Mas as minhas decisões como empreendedor
e também com os meus clientes, tem muita coisa que o dado não vai te dar uma conclusão clara e você tem que fazer uma aposta. E eu acho que quando você acerta a aposta, e muitas vezes quanto mais contra-intuitiva ela for, aí que tá a oportunidade do ganho. Isso que você falou, uma vez eu fui no VTEX Day e eu assisti a palestra do Obama. Eu lembro, foi há 2 anos atrás. Só isso, acho que faz mais, hein? Acho que faz uns 2, né? Faz mais de 3. Eu lembro quando ele veio. Bom, aí perguntaram pra ele, acho que foi o Alfredo que perguntou, qual foi a decisão mais difícil que ele tomou como presidente dos Estados Unidos? Ele falou, cara, todas. E eu vou explicar por quê. Eu tenho os melhores profissionais do mundo para tomar as decisões para mim. Eu tenho os melhores dados. Todas as decisões que têm dados para serem avaliados e a partir deles serem tomadas as decisões, os meus profissionais vão trazer todos os cenários para mim e fica fácil para eu tomar a decisão. O problema é que o que sobe para minha mesa não tem resposta. É óbvio. E aí eu tenho que tomar a decisão mesmo assim. E aí ele explicou o negócio do Osama, quando descobriram lá e tal, Total. E que ele assumiu um risco. Não nos comparando ao presidente dos Estados Unidos, mas em perspectiva a gente também não tem os dados, né? E aí você tem que tomar as decisões, porque senão o bonde passa, né? É isso que você tá falando, né, cara? Não, pegar essa do Obama. O Obama, a informação que ele tinha quando ele tomou a decisão de capturar o Osama eram fotos aéreas, não tinha foto do Obama, tinha uma foto de um homem. E aí, os analistas eles tinham feito pelo tamanho da sombra desse cara que ficava andando no pátio de uma casa, num complexo, pelo tamanho da sombra, eles cruzaram esse dado com outro vídeo que eles tinham, pelo tamanho, eles achavam que era um cara do tamanho do Osama, mas ele não tinha em nenhum lugar a convicção e a certeza de que ele estava lá mesmo. Dentro da casa, ninguém sabia como é que era lá dentro. Absolutamente ninguém sabia. Ninguém tinha certeza absoluta que era ele. E ele bancou a decisão. Porque na intuição dele, ele estava convicto que devia ser. Então ele não tinha convicção que a operação ia ser bem sucedida. Uma operação muito complexa. Ninguém sabia como é que era o interior lá do complexo. Ninguém tinha certeza absoluta que era o cara, que era ele. Tinha várias informações cruzadas que levavam a crer, mas não era... Fato. Tem um documentário incrível sobre isso. E ele bancou. E se desse errado... e se mesmo que capturasse, mas se tivesse morrido gente, tudo, e tinha chance de acontecer, porque tudo tinha que dar muito certo, ia ficar horrível para ele. Mas ele bancou. Com informações incompletas, ele foi lá, bancou essa decisão até o fim. E para mim foi a maior proeza do governo dele. Foi bonito ele ter feito isso. Pro orgulho americano foi muito simbólico. Entendeu? Mas se ele esperasse, eu quero foto ali, batom na calcinha, tem que saber, eu quero a cara dele, só aí, quando tivesse certeza, esquece, não teria nem ido, estaria o Obama até hoje. Osama, desculpa. Obama e Osama. Cara, você falou aí o lado bom de tomar decisões baseado na intuição. Você tem alguma história em que você tinha certeza que ia dar certo e... Tenho, claro que eu tenho. Mas você se sente confortável em... Sinto e acho que foi o maior erro da minha carreira profissional e foi talvez a minha maior aposta, que foi a aposta de que patinete ia dar certo no Brasil, ia virar um grande... Ia pegar muito rápido e que se eu tivesse levantado muito dinheiro, a minha empresa teria sido extremamente bem sucedida, porque tinha gente competente, tinha muito dinheiro, tinha uma tese que eu acreditava muito desde o começo. Eu tinha muita convite. Falei, cara, não tinha, agora eu acertei, ganhei a loteria, eu vou ser muito rico, você extremamente bem sucedido. Assim, aquilo pra mim tinha tudo me levava a crer. E aconteceu tudo o contrário do que eu achava que ia acontecer. Menos, hoje a gente vê, os patinetes estão na rua, eu acertei.
E eles são economicamente viáveis, as empresas são da Rússia, mas eu tenho ex-funcionários meus lá dentro que falam, Gui, hoje a operação, tudo que a gente tinha visão de que ia acontecer, aconteceu. Só que a minha visão de que com muito dinheiro, com gente boa, que ia dar tudo certo, era sucesso garantido, não foi. Foi um grande insucesso. Hoje foi a maior... Se eu puder falar da minha grande derrota profissional, foi esse episódio. Muitos aprendizados, mas foi justamente nesse sentido que a gente falou agora. Não foi o que eu achei que fosse ser. Então vamos voltar. Essa empresa que você está falando é a Grow, que se tornou a Yellow depois. Quer dizer, não. É a Yellow que se tornou a Grow. A Yellow que se juntou com a Green que se tornou a Grow. Tá. Você fundou eu fundei uma empresa chamada Ride, que não durou quase nada e a gente fundiu e virou a Green. Tá bom. E aí depois... Aí depois fundiu com a Yellow e virou a Grow. Tá. Quer contar como aconteceu desde o começo e depois o que deu errado, como você está detalhando aí? Sim, claro. Eu tinha sido convidado pelo meu sócio, na época, para poder participar desse projeto. Na época era um projeto mega ambicioso, porque não existia essa realidade de patinete. E até não foi uma visão minha, foi dele que me convenceu. Falou, cara, isso vai ser o futuro da mobilidade. Vai ser a micromobilidade. Eu embarquei de corpo e alma nesse projeto, só que começou muito rápido, assim, coisa de poucos meses. A gente botou a operação na rua, fomos os primeiros no Brasil a botar essa operação na rua. Só que muito rápido começou uma época de captação maluca. Assim, empresas com poucos meses lá fora já estavam fazendo captações de centenas de milhões. E aí a gente tomou a decisão de juntar forças com uma outra empresa no México. E a gente não ia ser o mais capitalizado, mas a gente ia ser o player local. A gente tinha muito conhecimento do Brasil, a gente tinha muito conhecimento do México. Vamos juntar força e vamos fazer isso acontecer. E foi o que a gente fez. Então, durante uns 6 meses, essa operação da Green aqui no Brasil estava voando baixo. A gente dominou. A gente aqui no Brasil tinha muitas cidades, as principais capitais estavam tomadas de patinete da Green. A gente abriu 6 países num período de poucos meses. E aí depois a gente juntou com a Yellow e se tornou a Grow. Então foi uma série de fusões aí nessa história, fora aquisições, foram adquiridas várias empresas, mas a conclusão final, né, porque é uma história muito longa, a gente poderia passar o podcast inteiro só falando dela, eu não quero consumir tudo. A minha conclusão foi: muito dinheiro de investidor mais atrapalha do que ajuda. Em que sentido? Quando você começa a ter muito... A gente é mais de 100 investidores. Você começa a ter muito conflito de interesse. E você começa a achar que com dinheiro você resolve todos os problemas. Que não é verdade. Hoje, na do lado, para mim a do lado é o modelo de como as coisas devem ser. Um uso muito responsável do dinheiro, muito comedido, sem fazer captações. A gente fez captações, mas comparado às captações de IA que a gente está vendo, a gente não chega nem perto. Já fazem 4 anos que a gente fez nossa última captação e a empresa tem uma perspectiva clara de geração de caixa. É um negócio de verdade. É um negócio com sustentação. E não é um negócio que quando eu tenho um problema eu resolvo com dinheiro. Eu tenho um problema eu resolvo com criatividade, com empenho. Eu quero ser melhor do que os meus concorrentes e servir o meu cliente super bem. E isso é a minha garantia. Na época da Grow não foi muito bem assim. Mas entendeu? me explica isso só para ficar mais claro. O que eu tô entendendo, me corrige se eu estiver errado, Por tá? Por favor, claro. É que você apostou numa ideia que é a ideia de micromobilidade, da mobilidade individual. Isso criou um frenesi, assim, as pessoas, todo mundo aderiu, rolou, foi uma coisa que rolou, teve adesão. Claro. Você atraiu muito dinheiro e foi para muitos países e aí vocês juntaram com muita gente. Então, e num curto espaço de tempo. Então, pra gente conseguir amarrar isso, de novo, se você se sentir confortável,
Em quanto tempo, quantas empresas, quanto dinheiro, quantos colaboradores, o que é esse tão rápido e tão grande? Assim, quando fala você, cara, não sou só eu, era muita gente. Então, assim, foram 3 fusões, foram umas 7 aquisições, foram adquiridas muitas empresas. Tanto que, assim, até falar, eu sou cofundador, você tem até que perguntar do que exatamente, porque o negócio se tornou, assim... um monstro. Era um Frankenstein de várias empresas plugadas ali, cada uma fazendo um pedaço do bolo. O negócio ficou... Então, são 6 países, centenas de milhões de dinheiro captados e gastos, mal gastos, diga-se de passagem. Bateu 2.100 funcionários, crescia muito. Foram dezenas de milhares de patinetes e bicicletas. E em que tempo isso aconteceu? Isso tudo aconteceu num período diria de uns 18 meses. Isso é insano, cara. Por quê? Por quê? Então, existe uma conjuntura maluca do mercado que não aconteceu. Para mim, aquilo era reflexo de uma coisa muito maior que está se repetindo agora, tá? Qual que é a conjuntura maior? Você tem um ecossistema de tecnologia. Não é no Brasil, no mundo. Você tem os investidores de venture capital, você tem os empreendedores de tecnologia e você tem todo um ecossistema em torno disso. Na época, o juro nos Estados Unidos estava muito baixo. Foi uma época que os Estados Unidos estava com juros a 0%. E o Brasil a 2%, né? O Brasil também estava bem baixo. Ou seja, dinheiro estava procurando mais retorno. Para você ter mais retorno, você tem que tomar mais risco. Para você tomar mais risco, você tem que ir para investimentos de mais risco. Qual o investimento de mais risco que tem? Startup. Se você quiser perder dinheiro rápido, putz, tá aí um ótimo caminho. É muito difícil ganhar dinheiro nesse mercado. Só que quando você tem muito dinheiro buscando ativos de risco, cara, você começa... Então, na época, tinha muito dinheiro. Por isso que deu recorde de êxitos. Isso, não, você via empresas, que não foi o caso da Grow. Eu lembro que tinha uma empresa de um ex-funcionário da Grow que ele foi... Em 6 meses, a empresa nem tinha operação, já era unicórnio. Eu falei, cara, mas como que a empresa já é unicórnio? Já vale $1 bilhão uma empresa que nem tinha operação. Já tinha captado, sei lá... Óbvio que essa empresa tá, assim... Tá em maus lençóis hoje em dia. Tanto que a maioria dessas empresas que captaram na época ou não existem mais ou estão em maus lençóis. Só que era conjuntura na época. Então era muito dinheiro com os fundos de investimento querendo captar mais fundo para eles mesmos, porque eles ganham em cima de taxa de administração, e aí precisando botar mais dinheiro em qualquer coisa. Quando você tinha qualquer coisa com uma cara um pouco mais legítima, bota dinheiro ali, só que tinha uma pressão também que era o seguinte, beleza, vai botar dinheiro, mas tem que crescer para justificar, tem que gastar esse dinheiro. Precisa crescer rápido para dar retorno rápido. Para dar retorno rápido, para dar o valuation rápido, para poder ajudar o investidor a captar mais rápido, para poder desovar esse dinheiro mais rápido, para captar mais dinheiro rápido. E aí tudo isso se retroalimenta. Hoje, inteligência artificial está acontecendo o mesmo filme. Mas onde quebrou? Aonde que não fechou? Em que momento? Tava na cara. Hoje a gente olhando para trás... Mas mesmo na época já dava pra perceber. Não nesse business, mas todo mundo tava falando sobre isso. Mas teve gente... Eu também surfei essa onda, porque eu assessorava muitas empresas assim e tal. Sim. Fiz um livro sobre isso. Em que momento, onde que você acha que a coisa descarrilou? A coisa descarrilou em março de 2022. Porque foi quando... E aí, assim... Veio a pandemia. Não foi a pandemia. Não foi por causa da pandemia que descarrilhou. Foi... Veio a pandemia, ajudou a descarrilhar, mas não foi o causador. O causador foi o seguinte, aí é meio que efeito borboleta. Sabe efeito borboleta? Que tem uma... Quando a borboleta bate a asa, você cria um negócio na China. Tem um efeito borboleta que não é tão borboleta, que é
Quando o governo americano começou a aumentar os juros, aí você começa a ter menos dinheiro. Vai para renda fixa. Aí as pessoas começam a botar mais dinheiro em coisas seguras. Aí todo mundo tava no oba-oba, que isso se repete, né? É mesmo oba-oba dos anos 2000, 2007, e vai se repetir agora, tá? É só uma questão de tempo. De tempo. Aí quando começa a deixar de ter dinheiro, porque assim, chegou num ponto, e eu falo como empreendedor, tá? Falo como empreendedor, falando mal da minha classe, tá? Igual quando eu falo mal de carioca, eu posso falar porque os empreendedores perderam o foco em montar o negócio e o foco era levantar a rodada. O seu sucesso não era mais se o seu negócio... O seu sucesso é quanto... E a mídia, eu vou te falar, agora eu vou falar da sua classe. O quanto a mídia... Cara, era uma... Assim, até pro ego, se você tem um ego mal resolvido nessa época, cara, você é um empreendedor, que pô, a vida inteira você era um nerd, fez computação, ninguém dava bola pra você. Aí, de repente, você faz um negócio que a mídia inteira tá falando que você é o cara, porque você levantou sei lá quantos milhões, você fala, pô, beleza, quero mais desse sentimento. Então, eu quero preparar a minha empresa agora. Pô, dopamina nas alturas. Todo mundo... Cara, seu negócio nem saiu do lugar. Pô, imagina um fundador... Cara, o negócio dele nem operação tinha, já sai na mídia, caramba, o cara já tem uma empresa de bilhões. Cara, aí você começa a receber ligação do seu primo que você nem conhece, inteiro falando, caramba, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Tanto que o fundador do WeWork falaram pra ele, cara, por que você deixou se levar por esse negócio todo, cara? Você não tava vendo que você tava construindo um castelo de areia? Ele falou, cara, eu não tava vendo, só que todo mundo falava, cara, você é o cara, você é o cara. Ele falou, eu até tenho cabelo comprido, eu achava que eu ia ser o próximo Jesus, eu era o Messias. Todo mundo falava pra mim, eu comecei a acreditar que eu era. E aí todo se retroalimentava. Então, assim... Pegou você isso? Isso eu posso... Não desse jeito que eu tô te falando, mas nessa época... Estamos falando aí de quase 10 anos atrás. É porque foi a sensação. Eu tinha uma ilusão errada, que não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, que o meu objetivo de ser bem-sucedido como empreendedor seria ter uma empresa unicórnio. Eu tinha essa ilusão. Eu falava, cara, se eu tiver uma empresa avaliada em bilhões, cara, eu cumpri minha missão. Você teve? Por um tempo. Em reais, sim. Em dólar, não. E por um tempo. Mas eu posso te falar, mas pra mim foi bom. Porque eu vi... É igual aqueles caras que ficam famosos e falam, cara, eu quero que você seja famoso pra você ver que não é nada daquilo. Jim Carrey, né? O Jim Carrey fala muito isso. E eu, por um curto espaço de tempo, quando eu tava no auge da hype de patinete, Cara, foi um dos períodos mais infelizes da minha vida. Mas disparado. Você fala, a sua feição muda quando você fala. Muito. Assim, eu não quero aquilo pra ninguém. Mas ninguém. Engraçado que se você olhasse de fora... Pô, eu tava... A minha empresa que eu tinha cofundado, eu chegava em qualquer lugar, tava pessoas falando sobre o meu negócio, a perspectiva de ganhar muito dinheiro. Na rua, era uma coisa que você via, tava de todo lugar, era muito né? tangível. Cara, eu lembro de sentar com investidores e, cara, era sempre, nossa, a gente vai botar centenas. Mas foi um período, eu posso falar, foi o período mais infeliz da minha vida. Eu acho que só não foi mais infeliz do que quando meu filho foi parar na UTI, mas... Segundo lugar, definitivamente foi esse período. Ele tá bem agora? Não, faz muito tempo já. Mas definitivamente o segundo pior momento da minha vida foi o período em que a Grow estava no auge. Foi mais duro pra mim do que depois que o negócio degringolou. Foi mais duro. Acaba sendo até um alívio. Nossa, pra mim foi um alívio Foi duro, mas foi o fim que precisava ter. Agora, aquele período era uma loucura. Eu acho que eu te contei já. Assim, eu tomei decisões que eu olho pra trás. Graças a Deus eu sou muito bem casado e a minha esposa é uma santa. Mas eu cheguei no ponto em que eu fui pra minha lua de mel com a minha esposa. Uma lua de mel de poucos dias. E no meio da minha lua de mel eu tive que largar a minha esposa na Nova Zelândia pra pegar um avião pra vir pro Brasil pra resolver bucha de patinete. Horrível isso. Péssimo. Os réveillões, todo sacrifício. Tanto que tem uma entrevista do Jensen,
que é o fundador da NVIDIA. Quando a NVIDIA passou de trilhão de valuation, ele deu uma entrevista, e aí todo mundo falou, pô, Jensen, agora você tá trilionário, não sei o que e tal, e aí? Se você pudesse, cara, o que você mudaria? Ele, cara, se eu pudesse, eu não teria feito. Ele fala assim, se eu pudesse, eu não teria feito. Porque se eu soubesse o sofrimento que eu teria, que eu causaria pra minha família, cara, eu não teria feito. E ali eu falei, cara... É forte isso, hein, cara? Fortíssimo, cara. É difícil da pessoa entender isso, cara. Não, mas você olha, você fala, cara... Mas eu sei o que você tá falando. O cara fundou a empresa que pra mim é o case do século. A empresa que praticamente criou... Todo mundo acha que foi a OpenAI que criou... Não foi, cara. Ali, quem mudou o jogo de verdade foi a NVIDIA. E você vê, o cara criou um negócio que vai mudar a humanidade pra sempre. O cara tá trilhardário. Você pode explicar pra quem tá assistindo por que mudou o jogo? Mudou o jogo porque o que acontece é o seguinte. A inteligência artificial, antes da NVIDIA levantar essa bandeira junto com a OpenAI, era um negócio extremamente mal visto. Era muito mal visto. Eu lembro que em 2018, eu fui fazer um curso de inteligência artificial, mas não podia falar o nome inteligência artificial, porque era pecado. Você tinha que falar machine learning. Porque inteligência artificial era visto como um ramo da ciência que todas as vezes que achava que ia dar certo, dava em água. Aí ninguém podia falar esse nome. Você fala assim, inteligência artificial. Você fala, puta, nossa, esse cara não entende nada. Tá postando um negócio que todo mundo sabe que vai dar em água. Aí em 2016, o Jensen Huang manda um e-mail para a empresa dele que fazia chips para videogame. Ele fala, ó, era uma sexta-feira, ele manda um e-mail e falou, ó, a partir de segunda-feira a gente não é mais uma empresa de chip para videogame. A gente é uma empresa de chips para IA. E aí o negócio começou a ferver. E aí ele fez uma conferência da empresa dele, que ele falou, cara, a gente é uma AI company. Aí ele começou a levantar essa bandeira, aí começou o OpenAI, aí o negócio começou todo ali, 2016, que o negócio começou a se encaminhar para virar o que virou hoje. Mas ele foi um puta de um visionário. E os investidores dele queriam matar ele. Porque no começo, cara, não tinha nada, era mato alto. A empresa estava com a receita dela, não crescia. E ele falando, cara, acreditem em mim. Ninguém conseguia ver o futuro igual ele estava vendo. Tanto que ele teve que ir para os maiores investidores dele, o Fidelity, que é o maior investidor, ele teve que ir lá pedir, pelo amor de Deus, pro board dele não mandar ele... Queriam mandar ele embora. Aquele filme A Grande Aposta, você já assistiu? Sim. O Christian Bale. Tem essa cena aí, né? Você descreveu a cena dele. Total, ele mandando um e-mail pros... Ninguém levou a sério. Ele conseguiu ver a crise antes de todo mundo. 5 anos antes, né? Ninguém levou a sério, cara. Ninguém levou a sério. Assim, você pensar na cena do cara ter que ir pros maiores investidores dele, implorar para não ser mandado embora, para dar um voto de confiança que ele tinha certeza, convicção absoluta que aquele ia ser o futuro. Pô, em 2016, a gente está em 26, há 10 anos atrás. Você fez uma crítica à imprensa. A imprensa... Eu tenho esses debates com os meus amigos, jornalistas também, assim. Eu acho que... Eu tenho uma visão. A imprensa sempre teve uma disputa entre audiência e qualidade. Tipo, se você pegar lá nos anos 90, dava audiência, era o Gugu, mas todo mundo era bonito falar que gostava da cultura, da TV Cultura. Todo mundo quer bancar o inteligente, mas existe uma razão pela qual a banheira do Gugu dava 30 pontos de audiência e o Castelo Rá-Tim-Bum dava 2, entendeu? Que não é a qualidade. Sim, total. Que não é a qualidade. Tá? Mas esses são os números, esses são os fatos. Eu acredito que o caminho do jornalismo, nesse momento, não deva ser a velocidade. Eu acho que o jornalismo deveria desacelerar. Eu acho que o jornalismo deveria focar na qualidade da apuração. Enquanto as plataformas digitais se ocupam de subir notícias de hora em hora,
e dar essas primeiras coisas é até uma coisa para as revistas semanais, assim. Eu acho que deveriam investir em altíssima qualidade de qualificação profissional, de apuração dos fatos. Que algumas revistas tentam fazer isso. E ora elas acertam com matérias espetaculares e ora elas erram. Mas eu acho que o caminho é esse. Deixa as pessoas falarem as notícias de hora em hora, etc e tal, enquanto semanalmente a gente faz uma coisa extremamente qualificada, com muitas entrevistas, com muita apuração. Eu acho que o diferencial do jornalismo deve ser a essência, a apuração e a investigação. Se ela for por esse caminho, a classe está mais protegida. E aí vai ser uma coisa um pouco mais nichada. Sim. Eu vou até dar um exemplo fora do jornalismo, mas na parte de cultura. Conhece a Maria Gadu? Uma cantora da música popular brasileira. Não acompanho. É uma cantora. Perguntaram pra ela o que ela ia fazer com relação ao TikTok. E ela falou assim, cara, nada. Ela falou assim, eu entendo que eu deva gravar álbuns. Disco inteiro, porque várias canções contam uma história, etc e tal. Eu não tô criticando quem lança singles no TikTok. Essa não é a minha praia. Eu vou fazer álbuns. E aí ela entende que o público vai diminuir por causa disso, ou vai nichar, etc e tal. Eu gosto desse tipo. Eu acho que tem coisa que você tem que entender o que tá acontecendo e se posicionar dessa forma e achar viabilidade comercial a partir disso. Quando o jornalismo ele começa a travar uma corrida, cara, de cavalo com influenciador, ele vai perder. E ele vai perder em tudo. Porque ele não tem a capacidade de gerar atenção, de ser engraçadinho como a Virgínia tem, e ele perde a credibilidade, que a Virgínia não precisa. Total. Então, assim, não vai dar certo. Volta pra base. Total. Tipo, vamos fazer mais lento. Total. Mais devagar, escrever melhor. Porque a inteligência artificial vai acelerar essas coisas e tal, mas a apuração, o olhar criativo que você... Sim. Tudo, cara, pra mim tá aí. Mas posso estar redondamente enganado e posso estar falando uma grande besteira. Não, mas acho que você não tá. E aí, ouvindo você falar, me vem outro exemplo na cabeça que confirma isso que você está falando em um outro segmento. Começou a corrida para todo mundo. Hoje em dia é muito fácil fazer podcast igual a gente está fazendo. É muito fácil. Você aluga um estúdio, um investimento relativamente baixo. E você sabe, começou a pipocar podcast para todo lado. E até pouco tempo atrás, o melhor formato de podcast é isso. Era podcasts mais curtos, com menos profundidade. E os que vingavam eram os que realmente conseguiam fazer uns shorts aí mais polêmicos. A gente até falou sobre isso. E hoje o podcast que eu escuto e ouvi a história deles é fantástico. Cara, eu escuto um podcast hoje que na média dura 4 horas. Cara, dura 4 horas de podcast. E esse podcast hoje é o podcast que está entre os top 3 do mundo. Qual é? É o Acquired. Que é uma das coisas mais geniais. Só que é isso. Só que é muita profundidade. Muita análise. Isso que você falou. Com muita credibilidade. Os caras pegam um case de empresa e eles vão até... E quando eles fizeram essa mudança, todo mundo falou, cara, isso vai dar errado. Não é assim que o formato de podcast... Ninguém tem saco para ficar 4 horas ouvindo um podcast. E os caras bancaram. Eles bancaram isso. Eles bancaram e explodiu. Hoje é um dos 3 podcasts de business mais ouvidos do mundo. E só vai aumentar. Eles têm podcast que até passa de 4 horas. Tem podcast deles que chega a 5 horas. Cara, 5 horas. Eu que não sou da indústria, alguém fala, pô, vamos lançar um podcast que a pessoa vai ficar 5 horas ouvindo a sua voz. Depende do assunto, cara. Depende do nicho, depende do público. É que eu sempre olho... Eu acho que essa coisa táxi versus Uber... Outro dia eu peguei um Uber, foi muito boa essa conversa, cara.
Você conversa com o Uber? Eu também converso. Pô, claro, velho. Eu também converso. Mas eu converso com todo mundo, assim. Cara, eu converso com professor de universidade e converso com... Cara, com o porteiro, com o Eu Uber. acho fascinante, cara. Eu aprendo ouço muito. Um podcast desse e depois eu assisto A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Eu acho que é isso que você tem que fazer, cara. É isso, porque cara. eu trabalho com vários públicos. É isso. E aí o Uber... E aí, qual foi a minha treta com o Uber? A gente foi brigando. Uhum. A 99 tava me cobrando R$150 a corrida e o Uber me cobrou 90. E eu escolhi o Uber. E aí eu entrei, puta, comentário. Não devia ter feito esse comentário. Falei, cara, o Uber deu a metade do preço. Aí ele falou assim, e por que você escolheu o Uber? Aí eu falei pra ele assim, cara, porque o consumidor vai pelo preço. E assim, nesse caso, e os carros são similares e tal. Ele falou, mas e eu como motorista? Você não tá me valorizando? Mandou essa. Falei, cara, tô, mas assim, eu pedi o Uber, não era sobre você e aí eu fui pelo preço. Eu falei, e você? Você não teria escolhido o mais barato, o mais conveniente pra você? Ele falou, não, eu valorizaria. Aí eu falei, cara... Aí eu... Pô, fiquei puto, cara. Falei, cara, não, você não faria Genial. isso. Pô, tá o dobro do preço. Genial. Aí ele falou, não, mas é porque a Uber, ela tá desvalorizando a gente, etc e tal, bababá, e a gente tinha que regulamentar, e a gente tinha que colocar um preço mínimo pro cara entrar no carro. Eu falei, tipo um táxi? Ele falou, tipo um táxi. Eu falei, então por que você não comprou? Lembra que tinha o... Como é que chamava? Você tinha um alvará, que era tipo 200 mil, era um negócio... Ele falou, mas tinha que voltar alguma coisa assim e tal. Bicho, uma loucura aquilo. Assim, não é de... As pessoas têm uma tendência de ficar brigando com os fatos. Total. Entendeu? Tipo assim, não, mas o influenciador tá errado, ele tem que diminuir a velocidade. E as pessoas assistam a TV Cultura e não a banheira... Meu, não é assim que funciona. Tipo, você precisa entender e escolher o seu caminho, e a partir do seu caminho você vai conseguir coisas. Porque tem uma outra coisa também que eu percebo, em alguns colegas que eu converso. O cara fala assim, qualquer um faz um clickbait hoje, qualquer um tem 100 mil seguidores. Eu falo assim, mas você tem 100 mil seguidores? Pô, Por que não que é você fácil. não tem? Já que é tão fácil assim... Porque é fácil assim, não, eu sou muito inteligente, as pessoas não me entendem, é por isso que eu não dou audiência. É porra nenhuma, velho. Você não entendeu o jogo. E é difícil, né? Ou então, você tem que se posicionar, porque, sei lá, por exemplo, eu até quero voltar para a história da do lado sobre essa história do TikTok Shop. Que a gente tem uma impressão de que assim, no TikTok é só fazer dancinha. E eu vi muito investidor famoso tentando fazer dancinha. Cara, tipo, que nem eu tenho 42 anos, cara. Meu, quer dizer, eu não sabia dançar nem com 20, mas agora, então, ia ser uma tragédia se eu fizesse isso pra ganhar audiência. E aí você fala de gerar conteúdo para vender. O que é isso, cara? Então, Misturei uma pá de coisa, né? Não, você misturou várias coisas, Mas é interessante o gancho que você está falando. Porque o que acontece é o seguinte. Comprar pela internet, antes era isso. Era, beleza, você acabou alguma coisa, algum item na sua casa, você vai na internet e vai comprar, ou você viu, você vai lá, você já vai com uma intenção clara de compra. Você entra no Mercado Livre e você já bota o que você quer comprar. Só que o que acontece é o seguinte, o TikTok ele inverteu muito essa lógica. Ninguém entra no TikTok com a intenção de comprar. Você entra no TikTok com a intenção de se entreter, de se divertir. TikTok é divertido. O fundo do TikTok é a diversão. Só que, uma vez que você está ali, hipnotizado por um conteúdo que você acha extremamente divertido, é muito fácil você fazer uma ponte daquilo ali para alguém te recomendar alguma coisa. Cara, você já está ali, você já tem plena atenção. Aquilo está te prendendo a atenção. Você está olhando pessoas que você
Simpatiza, seja por humor, seja porque ela dança bem, seja por qualquer motivo. E o TikTok lançou praticamente essa categoria aí de social commerce, que era uma coisa que na China explodiu, aqui demorou, e virou esse fenômeno. Então, assim, sempre vai ter espaço para os marketplaces como Mercado Livre, que é isso, quando você já sabe o que você quer, é ali que você vai. Você não vai no TikTok Shop se você já sabe o que você quer. Ah, não, eu já sei o que eu quero, vou comprar no TikTok Shop. Não é assim. Mas essa etapa do discover, né, da descoberta do que você quer, cara, é muito mais fácil você descobrir algo que você quer quando você está num momento de distração, quando você não está nem... do que você descobrir algo num shopping andando, entendeu? Então, isso é um fenômeno que balançou. Você olha, você acha legal ali e tal. E balançou. Uma lógica inversa é uma lógica que veio para ficar. Agora tá todo mundo copiando o TikTok. Até os chineses estão copiando o TikTok. Você tem o Kawaii, que entrou no Brasil também. E os próprios marketplaces também, né? Você vê aí... a Shopee também lançou, o Mercado Livre agora, esse formato de short vídeos e tudo. Tá todo mundo se copiando, mas... é um fenômeno. E os números deles no Brasil, eu tive acesso. O TikTok hoje no Brasil já tem mais de 100 milhões de usuários ativos mês. E boa parte deles agora está começando a descobrir essa coisa da compra. Já é o terceiro maior marketplace do Brasil. Sendo que eles lançaram há quanto tempo? Lançaram há pouco mais de um ano. Ninguém nunca cresceu assim, nesse ritmo. Então é um fenômeno maluco, dentre outros fenômenos que estão por vir também, entendeu? Vamos falar desses outros fenômenos. Voltando um pouco, você disse que o modelo de gestão hoje do lado é um modelo que você considera ideal a partir de acertos que você teve na Livo, erros que você teve na Green, Grow, Yellow, e aí você chega num denominador... Isso. Num modelo mais harmônico, né? Isso. Harmonizando o crescimento com inovação, mas com responsabilidade. Isso. Você fez uma captação lá em 2022 relevante e segura esse dinheiro para um momento onde você acreditava que algo poderia acontecer, que haveria uma ruptura nesse mercado, né? Algo disruptivo. Isso. E esse movimento está acontecendo agora. Você quer falar disso? Adoraria falar disso. Então, vamos embora. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o TikTok que a gente estava falando, cara, esse movimento do social commerce, cara, isso foi uma ruptura no e-commerce. E, de novo, estamos falando aqui de muito dinheiro sendo transacionado, assim, ordem de grandeza de muitos e muitos bilhões. Então tinha essa coisa assim, a primeira compra que surgiu pela internet, você sabe a história do e-commerce? Nunca te contei, vou te contar rapidinho. Essa história é super interessante. Cara, a primeira compra foi na década de 70. O cara transformou uma televisão dele, ele plugou um telefone na televisão dele e da televisão dele ele plugou de um amigo dele em outro lugar e ele conseguiu criar um programa que da televisão dele ele comprava coisa do amigo dele. E aí veio depois, em 94, teve o primeiro e-commerce, isso foi evoluindo, então tiveram várias ondas, aí depois veio compra para o celular, agora veio a compra do social commerce, que é o TikTok. E a próxima onda, que para mim, Brasil tá dormindo no ponto, não consigo acreditar, vou te contar um exemplo que aconteceu ontem. Aí a gente vai tangibilizar. Ontem eu tive uma reunião com uma das maiores redes de academias do Brasil. Uma das maiores redes de academia do Brasil. Eu tive com a CMO deles. E eles viram as matrículas despencar. Sem nenhum motivo tão aparente assim. Falaram, cara, o que está acontecendo? E aí, reunião com o investidor, aquela coisa, cara, o que está acontecendo? Que as nossas matrículas estão... E aí começaram a olhar dados. Voltando ao nosso papo lá do começo. Começaram a olhar os dados. Começaram a olhar, pô, não teve muita... Não mudou muito aqui, não mudou muito... Aí eles começaram a ver que os acessos orgânicos ao site tinham despencado. Sem motivo aparente.
E quando eles começaram a cavucar mais, eles começaram a ver que o ChatGPT não estava recomendando a academia deles. Estava recomendando uma outra rede. E aí Aí outra conversa, outra história maluca. Uma das maiores marcas de ferramentas do mundo, não só ferramenta, como com certeza tem na sua casa, eu não vou falar o nome, mas na sua casa, certamente na casa de todo mundo que está ouvindo, tem utensílios dessa marca multinacional. O cara deles aqui do digital no Brasil me manda um dado falando, Guilherme, eu tô assustado. 63% do tráfego do site do meu maior revendedor está vindo de recomendação do ChatGPT. Aí aconteceu uma terceira coisa que foi quando minha mente explodiu. Cara, aí foi quando minha mente explodiu que eu vi que eu me dei conta que tem algo acontecendo. A minha esposa aparece um dia em casa com um tênis de... Você sabe, eu sou do esporte. Eu pratico corrida há 16 anos. Que eu corro sério, faço triatlo. E eu sou muito antenado nas tendências dessas coisas. A minha esposa não é. Minha esposa é corredora de final de semana. Ela me aparece lá em casa com um tênis que só quem é muito do meio, assim, só quem é corredor, assim, elite, conhece. E a minha esposa chegou com esse tênis lá em casa. Eu falei, meu amor, da onde isso tá vindo? Da onde você brotou? Eu vou falar pra você não vai nem que talvez falar. Ela brotou com um tênis da Brooks. Eu falei, meu amor, da onde você tirou um tênis da Brooks? Ela me falou, Gui, o ChatGPT me recomendou. Eu falei, cara, para tudo. Aí ela me conduziu no processo. Ela entrou no ChatGPT. Ela falou, preciso comprar um tênis. Eu sou corredora de final de semana. Eu quero performance, mas eu não quero gastar muito dinheiro. E aí o ChatGPT chegou e falou, olha, compra esse tênis aqui. E ela foi atrás do tênis e comprou porque o ChatGPT recomendou para ela. Então, o que está acontecendo agora no mundo que o Brasil está comendo bola? O mundo está caminhando numa direção que não vai ser mais nem vai ser você, principalmente, ir no Mercado Livre e digitar lá tênis olímpicos, tênis Nike. Não vai ser mais assim. Vai ser assim como a minha esposa fez. Com uma diferença que é o seguinte, eles não vão só te recomendar. Você vai delegar para ele te recomendar e para ele fazer a compra por você. E aí você não vai ter mais essa coisa de aí você entra, aí você tem que entrar no site da Nike, aí você tem que cadastrar, ou você tem que entrar no site do Mercado Livre, você tem que escolher, você tem que botar no carrinho, aí você tem... Não vai ser mais assim. Você só vai dar uma ordem e a mágica toda vai acontecer, o tênis vai brotar na sua casa. E você não vai ter erro de ser um negócio que você não gosta, porque ele conhece você tão bem quanto você mesmo ou mais. Como que vai se dar essa autonomia da compra, do clique? Então, hoje, por exemplo... Ou como você imagina, né, que vai acontecer? Não é nem como eu imagino, tá? Porque já está acontecendo, tá? Isso já é uma realidade. Tá bom. A China hoje, o Alibaba já transacionou mais de 120 milhões de transações nesse formato que eu vou te falar aqui. De ponta a ponta. Hoje, como é que é? Vamos pegar o exemplo do tênis da minha esposa. Como que ela faria normalmente? Ela tem as marcas que ela conhece. Ela entraria no Mercado Livre e colocaria tênis Nike. Ela abriria lá, ela entraria no site da Nike, ela entraria no site da Olímpicos, da Puma, olharia, filtraria lá o que é preço que ela tem, entraria na descrição de cada um, leria a descrição de cada um. Isso seria um processo que tomaria dela, vamos botar aí uns 40 minutos, vai, que ela abriria, vai lá, e com um detalhe, chegaria no final, na hora de botar no carrinho, se ela for igual a maioria da população, ela não fecharia a compra. Ela fala, putz, não é exatamente o que eu queria, por isso que, não sei se você sabe, mas assim, mais de 2/3 da compra morre no carrinho. Ela provavelmente morreria no carrinho, ela não compraria naquele dia. Aí ela depois entraria, alguém recomendaria para ela, faria. Como vai ser? E eu já te falo que vai ser porque a coisa já está acontecendo. Ela chegaria para o ChatGPT e falaria, ChatGPT, eu quero um tênis de corrida, para uma pessoa como eu só quero para poder correr aos finais de semana no parque. Eu não quero gastar mais de R$500. Ponto.
O que vai acontecer a partir disso? A partir disso, o próprio ChatGPT vai achar, baseado nos dados que tem dela, porque ele já conhece ela, ele sabe a profissão dela, ele sabe que ela é mãe, ele sabe que ela tem filhos, ele sabe que ela tem um gosto particular de vários, porque, cara, ela fica interagindo o dia inteiro. Sabe a cor. O ChatGPT vai entrar no site da Nike, o agente do ChatGPT vai conversar com o agente do site da Nike, com o agente do Mercado Livre, com o agente da Amazon e vai falar, olha, galera, um agente falando pro outro, ó, é o seguinte, eu tenho aqui, eu tô representando a Vanessa, ela quer comprar um tênis de até R$500 que tenha muita performance aqui. Quem tem tênis nessa faixa? Todos os agentes vão passar as informações que eles têm, o Mercado Livre vai passar os tênis que eles têm, a Nike vai passar o que tem. Aí esse agente vai entrar no Reclame Aqui, esse agente vai entrar nos reviews, nos vídeos que estão fazendo, ele vai olhar outras informações além daquela, e aí quando conciliar, puta, beleza, esse tênis da Nike está na faixa que ela quer, esse tênis está sendo avaliado com 5 estrelas, a taxa de devolução dele é muito baixa, ninguém está falando mal dele no Reclame Aqui, esse é o tênis para a Vanessa. Então pode botar a ordem aí para ela, ele tem acesso ao wallet dela e já vai efetivar a compra. 2 dias depois ela recebe esse tênis lá em casa, tá perfeito para ela. Tudo isso em 3 segundos. 3 segundos é muito, isso é em milissegundos. 3 segundos só se tiver latência na conexão. Isso faz bastante sentido. Tanto que agora lançaram, e de novo, sempre lança lá fora porque aqui demora. Lançaram lá fora agora os agentes de viagem. Para você não ter que ficar... Cara, viagem é um negócio que... Putz, você tem que entrar no Booking.com, aí olhar hotel por hotel, aí depois você tem que olhar o carro, aí você tem que ver passagem. Cara, os agentes de viagem conseguem fazer isso tudo para você. Tem um cara agora, eu vi a entrevista dele, que ele conseguiu montar isso para poder fazer um casamento de ponta a ponta. Aí é foda, hein? Cara... Casamento é... Quando o cara me explicou... Mas se você olhar isso, você vai falar... Cara, a primeira conclusão você vai tomar é essa que você falou. Faz sentido. Faz sentido. É que você conseguiu ser muito... Você deu toda a linha do tempo, toda a jornada, né? Tudo que você tá falando existe já, né? A gente... Mesmo... Eu não vivi uma experiência de compra dessa, mas eu uso muita inteligência artificial, aí eu tô batendo aqui o Lé com Cré, né? É sentido, mas assim, em que etapa que tá? A etapa que tá hoje, de tudo isso que eu falei, isso é como vai ser e como já está sendo em alguma escala na China e em alguma escala nos Estados Unidos. Mas qual que é o problema? Onde que o bicho pega? Cara, você vai terceirizar para um agente o número do seu cartão de crédito para ele poder sair comprando coisa para você sem você ver? Cara, eu tenho algumas questões sobre isso. Bom ponto. Eu não achava que eu ia ver tantas pessoas pagando com aproximação do celular, tendo em vista o alto volume de roubo de smartphone. Furto no Brasil não faz o menor sentido. Mas as pessoas não estão nem aí, velho. Mas não é verdade? Eu vejo, as pessoas aproximam, paga por aproximação, não põe nem senha. E ao mesmo tempo, roubo de celular é inclusive um tema da eleição, que vai ser muito debatido porque é um problema crônico do país. Se você for avaliar isso, não faria nenhum sentido você ter essa alta nesse pagamento. Mas a conveniência... É muito bom, né? Faz sentido o que eu tô falando? Não, inclusive, você me fez lembrar, tem uma campanha da NG Cash, que pra mim foi brilhante, que era sobre isso que você falou. Cara, o maior índice de roubo do mundo é, cara, Carnaval do Rio de Janeiro. Você quer ser roubado, você vai num bloco no Rio de Janeiro, na rua, cara. Tenho certeza que vai dar bom. Se você voltar... Se você não voltar pelado, você já tá muito no lucro. Aí os caras fizeram um negócio muito legal, que era... Eles botaram o cartão dentro do sanduíche, botava dentro de uma pedra, e aí o cara ia com um sanduichinho, com a pedra na mão. Aí chegava e falava, pô, posso pagar com o meu sanduíche? Aí a mulher falava, crédito, aproximação, eles compravam as coisas. Aí vinha a mulher com a maquininha, posso pagar com a pedra? Posso pagar? Aí a mulher ficava assim, aí ele chegava lá, bip. E aí era justamente isso, que assim, era só uma paródia que, cara,
pra você não ser roubado lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Era aí isso. você ia pagando por aproximação, fingindo que você não tava com o celular. Porque justamente, assim, realmente, se você me falasse no passado a proporção que isso ia tomar de aproximação, eu também falo, cara, eu, assim, no Rio de Janeiro, cara, isso nunca daria certo. E deu. Eu tenho só uma teoria da conveniência. Eu acho que quando é muito conveniente e quando tem muita gente adotando esse comportamento, o brasileiro adere à tecnologia. Sim. Eu acho que existe essa aderência. Existe uma certa... Algumas formas... Por exemplo, sei lá, compra pela internet. Sei lá, os idosos não confiam, tem uma série de coisas. Ou transação, né, pelo celular e tal, ter o aplicativo do banco. Mas ao mesmo tempo a conveniência e como a vida foi ficando mais fácil, parece que o brasileiro meio que ele lida com isso. Então, por alguma razão, eu suponho que isso não será uma resistência, cara. Se for fácil assim... Não, eu também acho que não vai ser, só que tem um ponto. Eu também acho que não vai ser, tá? E por isso que eu acho que o Brasil, ainda mais com o Pix, cara, Brasil pra mim, nessa parte de agentes e e-commerce que a gente tá falando aqui, pra mim o Brasil vai ser líder, vai ser referência. O Brasil vai ser o país onde o povo mais vai adotar isso. Só que não agora. Por quê? Não agora por um simples motivo. Lembra que eu tava te contando a história do e-commerce? Em 1995, quando a Amazon lançou em 95. Cara, botar seu cartão de crédito pela internet era ir com iPhone novo pro bloco de Carnaval do Rio de Janeiro. Era certeza. É como você chegar na praça e gritar, seu cartão de crédito, ó, tá aqui meu número, quem quiser usar. Porque já tinha essa ideia, só que não tinha a estrutura da segurança para o negócio não ser uma bagunça. Aí que surgiu o PayPal. Quem resolveu esse problema fez uma coisa chamada tokenização, que aí você não botava exatamente o número do seu cartão, você botava, mas ele rapidamente fazia uma criptografia que transformava o número do seu cartão em outro número aleatório que ninguém conseguia ler. Aí viabilizou. Entendi o seu ponto. E aqui, a gente tá nesse lugar ainda. A gente tá nesse lugar que ainda não viabilizaram. Ainda não viabilizaram. Hoje, se você for fazer... Se alguém te oferecer... você quer fazer uma compra de ponta a ponta por agente aqui no Brasil? Amigo, suspeita que é algum ladrão. Porque ainda tá lá fora. A Visa tá brigando com a Master. Google tá brigando com a OpenAI. Tá todo mundo brigando com todo mundo para resolver esse problema do pagamento, que é o último pedaço. Você acha que tá faltando isso? Tá faltando isso. A hora que resolver essa pontinha do pagamento, que a solução virar e falar, pô, agora você pode, com segurança, com o carinho, o selo Google, o selo Visa, selo Master de qualidade, tá liberado, aí, amigo, abre a porteira que vai soltar a boiada. Mas isso ainda não tá resolvido. Ô, Guilherme, e aí você acha... Quando eu olho para o meu celular, eu tenho um monte de aplicativo. Eu tenho um aplicativo do Mercado Livre, da Amazon, Sim. do banco, da academia, sei lá. E aí você acha que eu não vou ter mais esses aplicativos, eu vou ter só o meu ChatGPT ou qualquer... O seu agente. Você vai ter o seu agente. Agente. O seu agente... Você vai precisar de tudo isso. O seu agente... Assim, eu não vou ter mais um monte de fita cassete ou de DVD, eu só vou ter o aplicativo da Netflix. Não vai, exato. Você vai ter o seu agente. E o seu agente, ele vai ter acesso à sua carteira digital e ele vai fazer as coisas em seu nome. Ele que vai negociar por você. Porque ele conhece as minhas premissas. E vai me pedir uns cheques de vez em quando. Então isso que está indefinido. O que ainda não está bem definido é se vai ser modo vida louca. Modo vida louca Ele faz e acabou. Ele faz. Inclusive, é muito interessante isso. Por exemplo, uma coisa que tá todo mundo usando agora, tá na moda, agora todo mundo é programador de Cloud Code. Todo mundo é programador de Cloud Code, Cloud Cowork. E aí no Cloud Code, né, que é para você fazer programa aplicativo pelo Cloud, ele fala assim, ó, te dou duas opções. Eu posso ir pedindo sua aprovação ou eu posso ir no modo vida louca.
Te pedir aprovação é chato, mas você consegue ver ali, ó, passo a passo que eu tô falando. Modo vida louca, amigo. Eu faço e acabou. Eu faço e acabou. Se der algum ruim, o problema é seu. Isso que está sendo discutido agora. Ainda está discutindo isso. Assim, até que ponto você vai delegar pro agente fazer tudo vida louca para você? Ou até que ponto você vai chegar na metade e falar, beleza, não, ó, tá aqui, mas ó, antes de autorizar, cara, bota sua carinha aí, vê que você é você. Isso ainda está indefinido. E existe, inclusive, um comitê chamado FIDO. Esse comitê é onde todo mundo é amigo. Todo mundo ali é amigo. Master é amigo da Visa, OpenAI é amigo do... Todo mundo ali é amigo, porque é um problema que impacta todo mundo. E esse comitê que vai definir qual vai ser o padrão. Como que vai ser o padrão para dizer, pô, o agente do Edu tá representando o Edu. E esse comitê ainda está em discussão. Eles ainda não chegaram numa conclusão final. Entendeu? E aí você tá colocando do lado nessa direção. Você tinha falado isso, né? A gente acredita que isso... O que você tá fazendo sobre isso? O seu cliente pode esperar o quê de você sobre esse assunto? É que, na verdade, eu não tô virando a do lado para isso. O que tá acontecendo é o seguinte. O meu cliente, ele tem um objetivo claro. Ele quer aumentar a venda dele no digital. Puro e simples. O canal hoje que está vendendo no digital são os marketplaces. Então hoje a do lado é uma grande operadora de marketplace. E vai continuar sendo, tá? Porque os marketplaces não vão morrer nessa nova era, muito pelo contrário. Se você olhar, a referência hoje de Agentic Commerce, que é isso daí nos Estados Unidos, é a Amazon. A Amazon tem o Rufus, que agora virou Alexa Shopping. Já tem mais de 300 milhões de usuários transacionando nesse formato que eu te falei aí dentro da Amazon. Então os marketplaces vão adotar e a do lado vai estar ajudando as marcas a continuar operando marca, que esse é o nosso negócio. Esse é o core. Só que a do lado, ela é pioneira e ela vai continuar sendo pioneira e eu estou lançando esse produto no Brasil, que é o seguinte... O jogo não é mais você ter um anúncio bonito e um e-commerce bonito. O jogo agora é o seu dado, os dados do seu produto estarem limpos e configurados para quando esse agente do Edu for lá comprar... Eu tá no jogo. Você tá no jogo e eles estarem falando a mesma língua. Porque se o agente do Edu fala português e... o agente do José fala japonês, na hora que eles forem se conversar não vai sair negócio. E hoje não vai sair negócio por causa disso. Por quê? Porque os dados de produto... A gente ele não olha se a foto tá bonita. Tanto que assim... Eu não queria ser CMO de empresa nenhuma agora. Que CMO fica pensando, qual a foto, vamos montar um estúdio, você falou, vamos montar um storytelling. Cara, a gente não tá nem aí para storytelling nenhum, a gente não olha a foto, a gente olha o seu dado. Olha, seu dado, puramente dado. Hoje, assim, o melhor marketing... Se a foto transmitir o dado que ele precisa, é uma outra questão, né? Porque a foto é dado também. Porque eu vou bater ali. Mas não é esse dado que ele vai olhar. Eu entendi o que você tá falando. Ele vai olhar outros dados. O tamanho. Ele vai olhar a cor do sapato, por exemplo. Ele vai olhar a cor. E ele vai olhar... E não é só ele vai olhar a cor. Ele vai olhar o dado que fala sobre a cor numa determinada linguagem. Tem isso também. Aí você tá entrando na parte técnica operacional. Aí tem uma outra coisa também. Que isso também tá rolando, que é o primeiro produto que a do lado lançou nesse sentido. Já tá rodando. Que é o seguinte... O que leva o ChatGPT recomendar a sua marca e não do seu concorrente? Pô, essa resposta eu quero agora. O que leva? Edu, existe uma engenharia por trás disso. Enorme. Como eu coloco a EDB? Isso. Por que assim, hoje... Acaba esse exercício aqui com a gente, bota lá.
Qual assessoria de imprensa você me recomenda que tem o melhor custo-benefício com mais qualidade do Brasil? Vai aparecer algum nome lá. E se não for a EDB, vai ser... Eu não vou dar o nome dos seus concorrentes para não promover ninguém que não é você. Tá tudo certo. Vai ser o seu concorrente. Aí você tem que se perguntar, pô, por que não a EDB? O que eu preciso fazer para a EDB aparecer? E aí existe um trabalho por trás. E aí esse trabalho... Hoje, se você me perguntar, Gui, como é que tá a sua rotina? Hoje eu acordei 3h20 da madrugada. Como eu acordo todo dia. E sabe o que são as primeiras coisas que eu faço? Rezo, faço minhas rotinas, fico com meus filhos. Eu já começo a ter call. Hoje eu tive call com um cara em Londres. Hoje eu tive call com um cara em Maiorca. Eu já respondi mensagem pro cara na Índia. Porque... são os caras que estão 24 horas por dia tentando fazer a engenharia reversa para entender o que faz a marca ser recomendada dentro desses modelos. Não tem ninguém pra eu contratar hoje pra fazer isso, né? Nossa, tipo assim, você tá entendendo onde eu quero chegar? Por exemplo, se eu quiser hoje fazer um posicionamento SEO, eu busco uma agência de marketing especializada, etc e tal. Tô falando pra minha agência. Isso. E eu resolvo isso. Os fornecedores estão muito definidos, vamos dizer assim. Se eles são bons ou se eles são ruins e tal. Agora, pra fazer esse trabalho... Inclusive, tem outro nome, né? Que não tem né? dois não nomes. Não vai ser o SEO, né? Não, tem dois nomes. E são duas coisas diferentes que todo mundo acha que é a mesma coisa e não é. Você tem o GEO, que é o GEO. O GEO é para você aparecer em primeiro lugar nas recomendações dentro dos prompts. É isso que a gente acabou de falar aqui. E aí você tem uma outra coisa, que é o AEO, que é para você encontrado pelos agentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa é alguém entrar lá no prompt e falar isso. Outra coisa é os seus dados estarem limpos para se algum agente for atrás da sua marca, ele conseguir negociar com você e comprar o seu produto. Então, uma coisa para otimizar para o agente, a outra coisa é para você otimizar para o generative, né? Para busca. Para busca, exato, para o prompt. Porque o agente o agente do lado pode estar buscando uma assessoria de imprensa e ele me encontrar automaticamente sem a sua interação. Aliás, posso te falar, o ramo onde isso vai mais acontecer e que, de novo, ninguém está falando, pelo menos aqui no Brasil, é no B2B. Como que foi o meu processo para te contratar? Eu fui atrás de você, ainda te chamei de novo pelo nome errado ainda. Você veio atrás de mim, mas eu já estava ali esperto e eu já tinha olhado algumas outras opções, eu pedi proposta e tudo mais, aí você me mandou sua proposta. Como é que é? Aí você me manda a sua proposta, seu concorrente mandou suas propostas, aí eu entro no Reclame Aqui, aí eu tento entrar nas suas mídias sociais, entender quem é você. Se a gente tivesse com os agentes rodando, eu não faria nada disso. O meu agente iria atrás, iria falar com o agente da EDB, eu ia falar, olha, o meu agente falaria, olha, o budget do lado é X mil reais por mês. E a gente quer isso de escopo, nesse formato, você consegue entregar? Isso a gente fala, pô, mas X mil, isso tá muito... Esse preço a gente não consegue bater. Aí eles começam a negociar entre eles. E você, com o programa da sua agência, fala, olha, você pode dar um desconto de no máximo 20% se ele abrir mão de X. E isso acontece em real time. Eles ficam negociando entre eles. Aí se o mínimo que você colocou para o seu agente conseguir bater o máximo que eu programei o meu agente, aí sai negócio. E o negócio... Aí podemos botar uma validação entre eu e você, depois um contrato eletrônico. Mas tudo isso... E o meu agente volta para mim e fala, Guilherme, olha... Eu tomei essa decisão, eu faria isso. Eu faria isso. É isso. E eu levei em consideração isso, mas além do Edu, ó, eu falei com o Edu, eu falei com o Dudu, eu falei com a Didi, ó, todos eles, eu escolhi o Edu porque, pô, o reclame dele aqui tá limpo. Pô, eu entrei no Instagram dele, cara, a lista de clientes deles é muito mais parruda. Ele aceitou o preço que você colocou. Ele ainda deu um desconto. O escopo dele tem mais coisa do que o da Didi. A Didi, ela é muito boa, mas, ó, ela é mais cara. E aí ele já traz tudo mastigadinho. E aí no B2B... Em vez de você ter que fazer uma RFP, por exemplo, empresa grande, faz uma RFP, fica meses ali analisando proposta. Isso não vai acontecer mais. Vai ser tudo
Milissegundos. Caramba, cara. Para mim, o B2B, inclusive, vai ser onde o impacto vai ser mais do que no B2C. Compras, setor de compras. Não, setor de... Cara, eu tenho um podcast inteiro, longo, falando de como o setor de compras vai ser transformado. Vai ser transformado. É isso aí. Tem um podcast inteiro sobre isso. Porque você tem departamentos inteiros de compra e venda em grandes instituições, hospitais. Total. Mas isso vai... Aí faz uma... Ó, eu tenho um... Quanto tempo você acha que isso vai levar para acontecer? Cara, agora você deu uma... Isso já tá acontecendo. Mas é que assim, não é preto e branco. Hoje é preto, aí amanhã vai ficar branco. Mas vou te dar números reais. A McKinsey falou que em 2030, esse mercado de negociações por agente vai estar movimentando entre 3 trilhões de dólares a 5 trilhões de dólares em 2030. Uhum. Cara, 2030 a gente está falando daqui a 3 anos e meio, a gente está falando que vai ter 3 de dólares, tá? Trilhão com T. Cara, mais que o PIB do Brasil. Entendeu? É brutal. Mas, de novo, é que está acontecendo aos pouquinhos. Caramba. Aos pouquinhos. Não é que vai acontecer, já está acontecendo aos pouquinhos, em alguns lugares. Gabriel, tem o tempo ainda? Nem sei como é que a gente está de tempo. Tem mais 15 minutos. Ah, então vamos já... Mas eu falei que voa? Não, mas a gente cobriu bastante coisa. Passa rápido. Eu quero voltar a um ponto que você falou. Vamos lá. Seu olho brilha quando você fala desse assunto. Ao mesmo tempo, lá atrás você falou assim, aquela euforia que acontece, ela vai voltar, e você apontou para a IA, falou, vai ter uma euforia aí, um excesso na IA. O que é hype e o que é real, e onde que você... Como que você separa? Então, o que acontece é o seguinte, e se você olhar, o autor que eu mais admiro é um cara chamado Morgan Rousel. Esse cara é o cara mais brilhante. E ele escreveu um livro que ele fala Same as ever, tudo é igual como sempre acontece. E ele analisa ali a história de algumas crises. Aí fala, e toda crise é assim. Aí teve a crise no começo dos anos 2000. Aí tu não fala, agora o que a gente faz para não ter mais crise, né? Porque ninguém quer passar mais por isso, né? E ele fala, cara, não tem o que fazer. Sempre vai ter essas coisas. Porque sempre que tem alguma mudança muito radical, por exemplo, em 2000 foi a internet. Foi a bolha da internet. Cara, foi uma bolha da internet. Significava que a internet era um negócio ruim? Ou que era só uma bolha? Ou que era só uma bolha? Absolutamente não. Dali veio, dessa época, dessa geração veio. Cara, o Google surgiu nessa época. Se você olhar 2007, foi tudo, cara, o Uber veio em 2007. E agora vão vir empresas ganhadoras que a gente ainda nem ouviu falar. Nessa coisa do agente como se fosse, você vai ver. Vão surgir empresas bilionárias. Só que o Google, por exemplo, na época que o Google lançou, que foi em 2002, sabe quantos buscadores já tinham na internet? Dezenas. A gente tinha o KD aqui, que era o maior, não era? A gente no Brasil tinha o KD. Lá nos Estados Unidos você tinha Alta Vista, você tinha Lycos, você tinha Excite. Você tinha um monte. Aliás, o Google foi o último. Só que se você chegar... Tanto que assim, o Google teve muita dificuldade, os fundadores, para levantar capital no começo. Todo mundo falou, cara, não, já tem Yahoo. Yahoo já era gigante nessa época. Já tem o Yahoo, já tem esse monte. Por que... E ninguém sabia. Porque tanto que ninguém deu... Só quem deu dinheiro para eles foi um maluco lá, que tinha sido um professor lá deles, aí deu dinheiro para eles. Mas é muito difícil, você só sabe depois. Mas um monte de empresa na época, o Alta Vista, por exemplo, essa empresa, cara, já... Yahoo tinha sido investido por SoftBank nessa época. Sabe essa loucura de SoftBank? Yahoo já tinha tido SoftBank no 2000, lá atrás. E já no modelo louco, tá? De levantar um monte de dinheiro, aquela coisa toda. Então a história foi igual. Agora, se você tivesse que apostar na época, você fala, quem que ia ganhar? O Yahoo ou o Google? Cara, o Google, ninguém fala isso, mas o Google, ele fez de tudo para ser vendido pro Yahoo na época. Fez de tudo. A Netflix também, né? Sabe por que não compraram o Google na época? Por quê? Porque na época, o cara ganhava dinheiro, ganhava dinheiro com banner.
E banner era muito importante que o cara gastasse muito tempo no site ficando ali. Então ele fazia uma busca, por exemplo, você lembra o KD? A gente é velho, né? KD, você entrava no KD, você tinha lá vários tópicos. E você ficava no KD. Você entrava ali, eu quero literatura. Aí beleza. Dentro de literatura você quer o quê? Aí você ficava navegando e nisso, propaganda comendo. Quando o Google veio com a solução para os caras e falou, cara, a nossa ideia é que o cara, em milissegundos, a gente já direciona para o que ele quer. Ele clica e vai embora. Os caras falam, não. Não faz sentido. Não. Aí a gente vai... Se o cara ficar 5 segundos achar o que ele quer e foi embora, você matou nosso negócio. Aí os caras deram para trás. Entendeu? Mas eles não se ligaram no poder dos dados, né? Naquela época. Não se ligaram no poder dos dados, do algoritmo. Então, assim, de novo, tem uma bolha em curso gigantesca e os investidores... É aquela mesma coisa, eu digo, cara, tá tudo já se repetindo agora, sabia? Era só uma questão de tempo. Tá pipocando startup. Tanto que, assim, hoje você não consegue falar de captação se a sua empresa não tiver IA no meio. Ninguém quer mais negócio que não tá isso. A maioria é lixo. A maioria, daqui a 5 anos, não vai existir mais. Mas vai ter... Mas não quer dizer que a disrupção não vai acontecer. Não, a disrupção ela já está acontecendo e vão emergir ganhadores que hoje a gente não sabe quem é, mas que daqui a 5 anos vai ficar óbvio por que eles ganharam. Mas hoje não é óbvio. Hoje não é óbvio, por exemplo, esse negócio da... Não é óbvio que daqui a 5 anos esse negócio vai ser super comum e que vão ter empresas transacionando muitos bilhões e bilhões e o fundador vai estar famoso e vai ser a coisa mais normal do mundo. Não vai. Assim como o TikTok Shop. Cara, TikTok Shop há 2 anos atrás... Era coisa de criança. Era pra outra coisa geração. De dancinha. Era coisa de dancinha. É. TikTok era um aplicativo de dancinha. Quem diria que hoje ia ser o terceiro maior marketplace do Brasil? De venda, de produto. Um negócio que era um aplicativo de dancinha. Tá muito rápido, né? Assim, os mercados estão desaparecendo, outros aparecem. Tá tudo muito rápido, né? Tá tudo confuso, cara. O que você indicaria? A gente falou do setor de compras, você falou... a gente está falando do impacto, né? Da tecnologia e da inteligência artificial na nossa vida. Cara, para quem tá assistindo agora, para quem tá trampando, cara, assim, não só o empreendedor, o que a pessoa... Porque gera essa sensação também de que o mundo vai acabar e tal, não vai, né? Mas as coisas estão se transformando, setores estão se transformando muito rápido. O que você falaria? Cara, a primeira coisa, assim, isso é um conselho que eu me dou. Você sempre vai estar com a sensação de que você tá para trás. De que o negócio está indo numa velocidade que você não consegue acompanhar e que você está para trás e que o mundo já está cheio de experts e você é o único idiota que não está acompanhando essa onda. Eu gasto muito tempo estudando, lendo, trabalhando com isso e eu ainda continuo tendo essa sensação. Eu te falei, eu acordo 3h20 da manhã. Eu sinto que eu deveria estar acordando 2 horas da manhã para ficar lendo isso durante 5 horas e ainda assim eu acho que eu estou atrás. Então, minha recomendação é, claro, é o seguinte. Quando a gente fala em inteligência artificial, é um campo muito grande. Só que ele tem ramos. Eu, por exemplo, se você me perguntar como é que a inteligência artificial está inovando o setor de saúde, eu não faço a mais vaga ideia, não me interessa, eu não vou gastar 1 segundo conversando com você sobre isso, meu olho não vai brilhar. Mas sei que está tendo um negócio ali maluco e estão tendo fundadores aí super bem. Mas no meu setor, hoje eu posso te falar, ninguém entende mais desse tema no Brasil do que eu. Se você botar alguém aqui na mesa para falar sobre agentic commerce, dificilmente no Brasil vai ter um cara que entenda mais esse assunto que eu. Então, assim, eu escolhi um quadradinho dentro de uma ramificação. Cara, assim, como que a IA está sendo aplicada dentro do e-commerce que vai afetar os marketplaces para marcas de médio e grande porte. Assim, eu peguei um fiozinho, só que esse fiozinho... Não é nem o varejo que você está falando. Não, eu não estou falando do varejo. O varejo tem outras coisas ali que não me interessam. Mas eu peguei... Só que esse fiozinho, amigo, ninguém vai entender mais disso do que eu. Ninguém. E eu vou surfar essa onda. Eu
sou pioneiro, a do lado é a pioneira. Se você entrar no site da do lado agora, a gente vai estar falando coisas que ninguém sequer entende, mas que eu sei que daqui a 2 anos vai ser tão falado quanto o TikTok Shop foi. Só que a do lado vai ser lembrado por isso. Só que então meu conselho, voltando para você, é, cara, escolhe um fiozinho, um ramozinho, dentro de um assunto que impacta, no seu caso. No seu caso não tem nem o que falar. No seu caso, assim, o seu setor inteiro, acho que talvez um dos setores que mais sejam impactados é o setor de produção de conteúdo, jornalismo, esquece. Assim, mas dentro desse fio, beleza, a sua ramificação é muito voltada para esse ramo de startup e tecnologia. Cara, quais as transformações que isso está causando nesse ramozinho? E a sua obrigação, se você tiver um mínimo de vergonha na cara e você tem, cara, de você ser o cara que mais entende disso. E você se capitalizar em cima disso. Se você for só mais uma assessoria de imprensa, se eu for só mais... Cara, eu assim, tanto que me dá aflição. Quer me dar aflição é você me botar para sentar com o cliente e o cara falar, mas você é igual aquela empresa de full commerce lá então, né? Não, amigo, eu não sou. É a mesma coisa de chegar, Edu, então você é exatamente igual... Cara, se chegar num ponto que o cara fala, você é igual aquele outro e você tiver que dar um somebody love, você perdeu. O que você viu na EDB com esse olhar que você tem clínico? Eu vi na EDB uma coisa que eu aplico na do lado. Eu vi na EDB, isso se confirmou, que é o quê? Não foi uma questão financeira. A questão é, eu já trabalhei com as assessorias grandes. Não vou citar nomes aqui, mas 2 das maiores eu já fui cliente. Fui cliente na Grow e fui cliente na Livro. E a minha experiência foi extremamente ruim. Tanto que a do lado a gente pega muito cliente dessas grandes empresas de fulfillment, de full commerce, é prato cheio. Porque grande não é significado de qualidade. A gente fechou recentemente uma das maiores contas uma das maiores marcas do mundo de secador. E eu fiquei pensando, cara, por que esse cara me escolheu se ele tinha orçamento para pegar uma empresa listada na bolsa com estrutura infinitamente maior que a minha? E ele me falou. E eu sei que foi por isso. Porque aqui eu consigo dar uma experiência para ele muito única, muito especial, que muitas vezes talvez não seja escalável. Tanto que assim, uma crítica que se algum investidor meu tivesse já falar, puta, Magui, não é escalável, isso depende muito de você. Sim e não, porque com tecnologia, essa que é a vantagem da inteligência artificial, você consegue, seus poderes aumentam muito, mas eu escolhi a EDB porque eu sei que se der algum problema, como já deu, você como dono não deixou a peteca cair. A qualidade não confirmou. A qualidade não caiu, você agiu, você se antecipou, você foi super transparente comigo e o nível de serviço que você consegue me dar é muito diferenciado. Na do lado eu prezo pela mesma coisa. O cara que chega para mim e fala, beleza, eu vou então lá para Infracommerce, que é uma empresa gigantesca listada na bolsa. Eu falo, cara, boa sorte. Você vai pagar muito mais caro e se der problema, senta e chora, porque você vai estar amarrado por um contrato leonino e o nível de qualidade do serviço não vai se comparar ao meu, porque é quase um serviço artesanal, só que, cara, por trás tem toda uma estrutura de tecnologia de AI que a gente passa por... Tanto que assim, eu tenho uma regra na empresa que é ninguém pode fazer uma contratação sem antes passar por mim e me dar 48 horas para ver se eu não consigo transformar aquilo num agente de AI. A gente parou de contratar. Porque ninguém tem coragem de chegar para mim, porque sabe que se me trouxer, dificilmente eu não vou conseguir criar um agente que faça trabalho daquela pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse mix entre você operar como uma boutique e, ao mesmo tempo, você se alavancar na tecnologia para você poder pegar ondas grandes, a do lado não nasceu para ser pequena e eu não tenho a pretensão que a do lado vai ser uma boutique com 2 clientes. Não é isso. Mas ela pode ser muito grande, com poucos clientes, com uma visão muito de LTV, né? De extrair muito valor desse cliente ao longo do tempo e com serviço de extrema qualidade. Tanto que eu te falei, a gente falou na nossa última conversa, eu estou demitindo vários clientes. Toda semana a gente está demitindo cliente. Sem exceção. A minha empresa hoje ela tem mais de 40 clientes, eu falo, a gente quer acabar o ano com 15.
Essa é a minha meta. A minha meta é acabar com 15 clientes. Mas eu prefiro ter 15 clientes com uma visão de LTV que esse cara eu vou extrair muito valor nele, eu vou dar muito valor para ele, do que ter um monte de... No meu setor tem uma métrica de vaidade que é qual o GMV, quanto você está processando. Não é isso. É como você está fazendo. Porque você fazer um negócio que tem muito volume, mas a margem é muito baixa, a operação está colapsando, como essas grandes operadoras de e-commerce, cara, eu já vi esse erro acontecer na minha frente, eu não vou fazer. Bom, dei uma puta volta para responder a pergunta assim. Mas é importante para entender essa harmonização entre automação e humanização, e o impacto disso é saber o que é automatizar, saber o que humanizar, e entender que tudo muda e ao mesmo tempo nada muda. As coisas que importam não mudam. A estrutura Edu. Guilherme, tô com esse problema aqui, aguenta aí, segura minha onda, vou resolver. Isso não muda. Não vai mas mudar. Eu posso resolver as outras coisas de maneira rápida, né? Interessante, cara. Edu, assim, algumas coisas nunca vão... Cara, posso te falar? Pode vir a inteligência artificial, pode abrir colônia do Elon Musk em Marte. Cara, o cliente vai valorizar falar com o dono. Sempre. O cliente vai valorizar falar com o dono. O cliente vai valorizar ser tratado por quem decide. O cliente vai valorizar você, quando tiver um problema, ele poder te ligar, falar com você e não falar com um bot, falar com um robô seu e saber que você vai cuidar do problema dele. Isso para sempre vai ser um diferencial. E não vai ser... Algumas coisas não vão mudar. Não vão. E no, por exemplo, o e-commerce agora vai mudar, mas não vai mudar nada no final. Entendeu? Porque a essência das coisas que é, cara, você querer praticidade, você ainda ser motivado por querer usar coisas que você olha as outras pessoas usando também. Essa experiência não vai mudar. Tanto que eu te falei, o Morgan Rousey tem um livro que ele fala, cara, certas coisas não vão mudar. Vai continuar tendo crise, vai continuar tendo bolha. Aí vai ter essa bolha do IA agora. Vai estourar em algum momento. Vai passar 5, 10 anos, vai ter outra bolha. De outro negócio que a gente nem sabe. Vai ter a bolha da computação quântica. Pode escrever, Nossa, nem começou ainda. Daqui a 10 anos a gente vai estar falando de bolha da computação quântica. Puta, de novo, mais um. Mas se olhar, a cada 10 anos, teve 2000, teve 2007... Teve 2022, tá tendo agora, vai ser 2026, 2028, vai ter de novo. Mas essas coisas não mudam. Você ser atendido, você ter um atendimento, nunca vai mudar você ir num restaurante e você ter um ótimo serviço. Por mais que botem robô para te atender, não vai mudar. Então... Interessante, cara. Muito bom. Acabou meu tempo, né, Guilherme? Ô, Gabriel, foi mal. Passou rápido, né? Eu falei que ia passar. Passou cara, rápido. Obrigado. Obrigado você, Edu. Espero que você tenha gostado. Nossa, eu não vi o tempo passar, foi muito bom. Quer deixar um último recado aí? Cara, acho que meu último recado é... Essa transformação toda, ela tá acontecendo. Ela é assustadora, é confusa. Mas quem conseguir, como eu falei pra você, focar no seu quadradinho, como a do lado tá focando agora nesse ramo que eu expliquei pra você, e conseguir dominar antes dos outros, vai surfar uma bela de uma onda. Isso eu posso te falar com certeza. Mas você precisa dar trabalho. Tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que ver o que está acontecendo no mundo para você antecipar e prever o que vai acontecer aqui. Eu acordo às 4h30. Tô evoluindo. Calma. Aos pouquinhos a gente vai. Vamos aos pouquinhos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, valeu. Edu. Obrigado, hein, Gabriel. Tamo juntos. Pessoal, vou ficando por aqui. Links do Guilherme do lado, embaixo aqui. Comenta, compartilha nas suas redes. A gente tá em todas as redes. Insta, TikTok, YouTube, Spotify. É isso aí. Valeu, obrigado. Tchau.